Que história é essa de Hulk no Mengão? Flamengo assina contrato com o atacante para 2026. E tudo sobre Flamengo e Racing pela Libertadores da América. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, Flamengo fez seu último treino hoje, já se preparando para o grande confronto amanhã contra o Racing no Maracanã, galera. O jogo que será amanhã às 9h30 da noite, horário de Brasília. Flamengo tendo que fazer o resultado para ter um jogo mais confortável lá na Argentina. Todo mundo sabe que o jogo vai ser complicado, até mesmo mais difícil do que o jogo contra os Estudiantes. Eles estão bastante confiantes. O jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras foi um excelente jogo. Jogadores, contra o Palmeiras com muita vontade mesmo de vencer o jogo, vencendo várias divididas. Mas esse jogo contra o Racing vai ter que ser 2 vezes a mais, vai ter que ter o dobro de vontade aí para conseguir se classificar para a grande final aí da Libertadores da América. O jogo vai ter que ter muita vontade, o dobro, literalmente, de vontade contra o jogo, no caso aí, do Palmeiras. O Palmeiras que também vai ter um jogo difícil contra, no caso, o LDU, né, na altitude também. Pode dar uma final aí entre Flamengo e Palmeiras novamente. Me faz lembrar aquela falha do Andrés Pereira entregando o ouro ali, dando o título para o Palmeiras. Então, o Palmeiras também, acredito eu que o jogo do Palmeiras é um jogo mais fácil do que o do Flamengo, embora tenha altitude, mas o jogo mais fácil contra o LDU. O Flamengo pegou o LDU na Libertadores, então acho que o Racing é mais forte, mas jogo na altitude sempre é difícil. Primeiro jogo do Palmeiras vai ser lá na altitude, então pode pintar assim uma final aí entre Flamengo e Palmeiras, e você imagina a final entre Flamengo e Palmeiras, o que vai dar. Galera, o Flamengo tenta recuperar aí o Léo Ortiz, né? Léo Ortiz que teve uma melhora aí na contusão, ele que se machucou no jogo contra o Palmeiras, teve uma pequena melhora aí, então a expectativa dele tá até relacionada aí, um grande milagre, ele tá relacionado para esse jogo contra o Palmeiras. Acredito eu que ele pode até estar no banco de reserva, mas jogar eu acho um pouco difícil, então o Flamengo prepara mais ele para o segundo jogo, no caso aí contra o Racing fora de casa. E com isso, o Felipe Luiz, com essa lesão aí do Léo Ortiz, Felipe Luiz convocou o zagueiro do Sub-20, Iago, aquele zagueiro ali que deu um dos responsáveis do título do Bimundial aí contra o Barcelona, fez o gol do Flamengo, no caso Sub-20, no finalzinho, depois marcou também o gol de pênalti. Ele, seu empresário, que deu uma declaração aí meio polêmica, falando que talvez vai procurar um novo clube para o jogador, porque ele não tem oportunidade no profissional. Acabou surgindo a oportunidade agora, o Felipe Luiz convocando aí o zagueiro do Sub-20 aí devido à lesão aí do Léo Ortiz. Galera, no caso já o Racing, ele tenta recuperar aí o lateral esquerdo, Gabriel Rojas, né, tentando recuperar um dos principais jogadores do Racing também. Então o Racing tentando também recuperar o seu lateral esquerdo e que tá com a contusão na coxa direita. Então os times aí tentando recuperar um dos seus principais jogadores. Agora, galera, vamos falar agora. Que história é essa de Hulk no Flamengo? Que história é essa? Eu vou estar explicando a vocês. Saiu uma informação aí ontem na ESPN Brasil de que o Atlético Mineiro avalia uma rescisão aí, uma possível rescisão de contrato com o Hulk. Hulk deu uma declaração que nem chegou nada até ele ainda. Ele que disse que pretende cumprir o contrato aí com o Atlético, no caso Atlético Mineiro, pretende cumprir, mas se caso tiver que sair, é só sentar que eles conversam para resolver. Mas ele foi bem claro que quer, no caso, cumprir o contrato aí, no caso com o Atlético Mineiro. O Hulk tem 39 anos de idade, alguns jogadores até pedem, né, o Hulk no Flamengo, mas uma informação de algumas pessoas de dentro do Flamengo é que não há possibilidade alguma de o Hulk com 39 anos, Flamengo
contratar o Hulk. Embora ele seja o Hulk, né? Tem superpoderes aí, mesmo tendo 39 anos de idade. Tô brincando. Mas a informação é que com 39 anos de idade ficaria difícil o Flamengo fazer a contratação do Hulk, galera. Galera, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de seleção brasileira. Isso aí, seleção brasileira que vai haver convocação aí do Carlos Ancelotti no dia 3 de novembro, galera. Esse é amistoso aí da seleção brasileira e a possibilidade muito grande do Pedro ser convocado para esses amistosos da seleção brasileira. Pedro que vem sobrando no time do Flamengo, não tem como o Carlos Ancelotti não convocar o Pedro dessa vez. Essa vez não tem jeito. Pedro que é dado como um jogador praticamente certo para a Copa do Mundo, porque no caso da seleção brasileira não tem um atacante com as características do Pedro, né, um 9, né, e o Pedro vem se destacando, vem sobrando no Flamengo, então acredito eu que nessa convocação, no caso, o Pedro vai estar dentro. Ainda tem também, além disso, tem o Léo Ortiz, Alexandre, tem o Danilo também, que é o jogador de confiança do Carlos Ancelotti, também que pode estar nessa lista aí. O amistoso da seleção brasileira será no dia 15 de novembro, né? Brasil e Senegal nos Estados Unidos, em Londres. E também o segundo jogo aí do amistoso é no dia 18 de novembro, Brasil e Tunísia, na França, galera. Então, com certeza aí, o Pedro vai estar nessa convocação aí da seleção brasileira do Carlos Ancelotti. Vamos mudar de assunto e falar agora de mercado da bola, galera. Segundo informação aí do portal Flabase, o Flamengo assinou contrato com o atacante Antony, de 17 anos, destaque do Ibrachina, de São Paulo. O jogador chega para reforçar aí o Sub-20 em 2026. Então o Flamengo sempre fazendo um bom trabalho nas bases, né? Reforçando mais e mais a categoria de base. No caso do Flamengo, costumo dizer, quando chega no Sub-20 para ir para o profissional é um pulo. Então o jogador se destacando no Sub-20, a possibilidade muito grande de ele ir para o time profissional. Então o Flamengo, a informação é que o Flamengo assinou aí o contrato com Antony, de 17 anos, para reforçar a base do Mengão. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.